Se posicione. Essa viúva um dia teve que se posicionar. Se posicione a exemplo dela. Quebra o ciclo de maldição e de derrota, porque o mesmo Deus que a livrou está hoje ouvindo a tua voz, está hoje ansiando para escutar o seu clamor e a sua oração. Só que Ele precisa que você dê os passos que Ele está te pedindo. Ele precisa que você apresente a Ele as suas vasilhas. Do que eu estou falando? Em primeiro lugar, essa viúva teve que ter humildade, porque ela chega dizendo: meu marido, teu servo, morreu, eu tenho credores, eles vão levar meus filhos. Ou seja, ela se rasga, ela não se isola, e o maior erro que você pode cometer num período como esse é se isolar, é achar que não precisa da ajuda de ninguém. O que ela faz é procurar a sua liderança, procurar o profeta. Eu preciso de ajuda. Então você, a exemplo dela, precisa em algum momento dessa história ter a humildade necessária para pedir socorro. Não se isole, você não tem todas as respostas. Se tivesse, não estava nessa situação. Tenha a humildade necessária para reconhecer a sua limitação e a sua necessidade de ajuda. Não assista letárgico, apático, sem reação à destruição do seu casamento, à destruição da sua família. Não acompanhe passivamente as trevas ganhando espaço e destruindo o seu destino, roubando a sua paz, diluindo o seu patrimônio, diluindo sua herança, levando o que com tanto esforço e trabalho você edificou. Faça como essa viúva, se esvazie. Como? Se humilhando diante do Senhor, para que a tempo oportuno você seja exaltado. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Tiago 4,10, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Períodos assim são chances que os homens têm de se humilhar diante de Deus, para que lá na frente eles sejam um testemunho de como Deus exalta aqueles que se achegam a Ele. Você busca a Deus em secreto, mas Ele te exalta publicamente. Você busca a Deus no seu quarto, com a porta fechada, chorando na presença dEle, mas Ele te promove publicamente. Outro ponto que nós entendemos na vida dela: sujeição. Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, era a direção do profeta, mas peça muitas. Imagina que difícil para essa mulher, que coisa chata, ter que bater na porta dos vizinhos, de vizinho em vizinho. Oi, tem vasilha para emprestar? Você aqui, o que você quer? Uma vasilha. Filho, corre na esquina, busca na outra, busca os vizinhos, bate na porta. Como que ela ficou conhecida depois? Lá na frente, como uma mulher que foi abençoada por Deus, mas no momento, o que essa louca das vasilhas está fazendo? Que coisa inconveniente, bater de porta em porta, de vizinho em vizinho, pedindo vasilha. Que direção mais esquisita. Ele quer que eu me tranque na minha casa com um monte de vasilha vazia. Mas o que ela faz? Ela se sujeita. O que é sujeição? Sujeição é o oposto à rebelião. Rebelião é você saber qual é a vontade e a direção de Deus, mas conscientemente fazer o contrário, ou apenas obedecer quando for conveniente. Se não vai obedecer, por que quer conselho? Se não vai obedecer, por que busca ajuda? Se Deus te revela o que Ele espera, e se Deus usa os profetas para te mostrar o caminho que você deve trilhar, por que pedir a revelação, por que pedir entendimento, se não vai se sujeitar? Diga para o seu vizinho: obediência parcial é desobediência. Obediência parcial é desobediência. Ela simplesmente obedeceu, ela pega os filhos, ela se tranca em casa, ela foi encher as vasilhas, potes de vasilhas dela, da vizinhança, ou seja, ela fez a lição de casa. E para o milagre acontecer, para que haja uma intervenção divina, além de ter fé, você precisa se posicionar
precisa de humildade, precisa de submissão. O que Deus espera de mim, qual que é a direção? Ela fez a lição de casa, e é importante nós sabermos isso aqui. A unção está na obediência, diz isso em voz alta, a unção está na obediência. Mais uma vez, a unção está na obediência. Você quer ver pessoas ungidas? Eu tenho 25 anos de caminhada cristã, envolvido em ministério, ok? 25 anos envolvido em ministério. E eu vou te afirmar algo aqui. Os obedientes são os ungidos que Deus levanta. Você não vai encontrar ninguém ungido que seja rebelde. Você não vai encontrar ninguém que tenha unção, que tenha uma raiz de rebeldia. Se há algo que você nunca vai encontrar, é um rebelde ungido por Deus. O rebelde pode ser muitas coisas. Ele pode ser atrevido, ele pode ser difamador, ele pode ser valentão, ele pode ser um monte de coisa. Mas ungido é algo que ele nunca será. Porque Deus nunca vai ungir um desobediente, um rebelde. O rebelde vai conseguir muitas coisas, mas nunca o azeite, a unção do Espírito Santo. A unção está na obediência, e quando ela obedece, ela desencadeia nos céus a sua provisão. E o que nós precisamos mostrar além da humildade e da sujeição? Se há humildade e sujeição, mas não há fé, será que o milagre teria acontecido? Na verdade, a humildade e a sujeição já são um sinal de fé, porque só se sujeita quem está acreditando. Ele disse: vai e pede emprestado teus vizinhos, a todos os vizinhos, não poucas. Diga isso em voz alta, não poucas. Então atenção, por favor, à orientação do profeta. Não poucas, tantas quanto você conseguir, o máximo possível, não o mínimo necessário. E quantas vezes nós estamos nos apresentando a Deus, apresentando a Ele também o mínimo de vasilhas necessárias, sendo que a unção vai ser derramada de acordo com a quantidade de vasilhas. Então não é mais o mínimo necessário, mas é o máximo possível. Quantidade de vasilha fala de expectativa criada. Como é que você chegou para essa reunião hoje? Você chegou com fome? Você chegou procurando um encontro com Deus? Você veio para ser cheio do Espírito Santo? Você veio encontrar o quê? O que você veio procurar num culto a Deus? Se fosse para encontrar pessoas, você ia para o shopping, para o clube, para qualquer outro lugar. Por que você veio à igreja? Porque você sabe que na igreja o evangelho está sendo pregado, você sabe que na igreja o nome de Jesus está sendo adorado, você sabe que onde dois ou mais estão em nome dele, ele ali está. Você veio para ter um encontro com Deus. Então no seu interior há uma expectativa, e quanto maior essa expectativa, maior a quantidade de vasilha, maior a quantidade de vasos. A fé, ou a falta da fé, poderia limitar a quantidade de azeite, e na sua vida vai ser o mesmo. Se aquela mulher não tivesse crido, ela não buscaria mais vasilhas, e a quantidade do azeite não seria suficiente para pagar a dívida. Fé implica em ação. Pode repetir isso comigo em voz alta? Fé implica em ação. Fé implica em ação. Fé nos leva do estado de conformismo a um lugar de reação e recomeço. A fé quebra as cadeias da apatia e ela faz nascer esperança. Todo aquele que crê com o coração, ele recebe a vida que há na palavra de Deus. Todo aquele que crê de todo o coração, ele recebe a vida que é liberada quando a palavra de Deus é pregada. Algo acontece no interior de quem se achega com expectativa. Aquela informação do céu não é para ele uma informação qualquer, mas é uma palavra rema, que incendeia a sua alma, que gera ânimo, entusiasmo, motivação. E aquela falta de vontade, aquele marasmo, dá lugar a convicções fundamentadas nas Escrituras. Então não é só teoria, mas é a oportunidade de mudar a sua história. Escolha alguém do seu lado e diga para ele: não é só teoria. Mais alto: não é só teoria, é a oportunidade de mudar a sua história. Sabe o que a expectativa faz?
A expectativa cria atmosfera para o milagre. Quanto mais expectativa, mais azeite, mais unção, mais presença de Deus, menos impossibilidades, porque não há impossível ao que crê, não há impossíveis a Deus. A fé levou a viúva a desejar o máximo possível. Quando as vasilhas estavam todas cheias, ela queria mais vasilha. Vai buscar mais no vizinho, eu quero mais. Só que o azeite tinha parado de correr. Deus só parou de fazer a parte dele quando já havia acabado a parte dos homens. Quantos vasos existissem naquela casa, quantos vasos tivessem ali disponíveis, esses seriam cheios pelo azeite que se multiplicava ilimitadamente. Porque azeite é derramado sem limite. Diga isso em voz alta: no que depende de Deus, não tem limite para o azeite. Amém? Enquanto tiver vasilha, o azeite vai ser derramado. Enquanto tiver vasilha, nós teremos azeite. Jesus disse lá em João 3,34, porque Ele dá o Espírito sem limitações. Não há limitação para o derramar do Espírito. E o que Deus espera é encontrar em nós vasos vazios, para que Ele possa nos encher desse azeite. Ele quer encher a sua casa, Ele quer encher a sua vida, Ele quer encher a igreja com o seu óleo, com a sua unção, com a sua presença e com o seu azeite sem limites. A porção que Deus tem é ilimitada. O que vai limitar a porção é a minha indiferença, é a dureza do meu coração, é a minha incredulidade. Mas se houver fome, se houver desejo ardente, se houver expectativa, se eu quero mesmo, então eu tenho muitas vasilhas, e o óleo vem para me encher, para transbordar através da minha vida, para outras vidas até. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, por onde ela passa, ela faz estrago no inferno. Uma pessoa cheia do óleo do Espírito de Deus, cheia de azeite, por onde ela passa, ela leva avivamento, ela leva unção. A família dela é transformada, porque o azeite transborda da vida dela, e alimenta e alcança aqueles que são próximos. O que Deus espera, não é que os filhos venham desesperados com seus pequenos pedidos de cotidiano. O que Deus espera é filhos que estejam dizendo: Pai, eu me esvazio a mim mesmo, para ser cheio do Teu Espírito Santo, do Teu azeite, da Tua glória, porque a hora que eu estiver cheio do Teu Espírito, coisas a meu redor vão começar a acontecer. Deus está agora, igreja, procurando vasos em que Ele possa se derramar, em que Ele possa derramar o seu azeite. Agora, será que eu tenho que ser um vaso especial para ser cheio da presença e do Espírito de Deus? Os vasos que Deus usa são vasos comuns. Isaías 64:8 diz: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós barro, e Tu oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. A mulher enviou os filhos para buscar vasos emprestados, ok? Se alguém te impede um vaso emprestado, você empresta seu melhor vaso? Você vai emprestar o pior vaso que você tem na casa. Se alguém te empresta um vaso, você vai emprestar um vaso caro? Você vai emprestar um vaso qualquer, um vaso comum? O que eu estou dizendo é que esses vasos não eram especiais, eram comuns. E Deus não está procurando vasos especiais, Deus procura vasos comuns, para que a excelência e para que a glória seja dele e não de homens. Todos os vasos são diferentes em sua forma, só que são feitos do mesmo material. Naquela época não havia máquina para fazer vaso, então por mais profissional que fosse o oleiro, um vaso nunca era igual ao outro, só que eram feitos do mesmo material. Então eu e você nunca seremos iguais um ao outro. Não há um ser humano idêntico ao outro na história da humanidade, não há. Só que todos são feitos do mesmo material, todos são feitos de barro, todos foram feitos por Deus, todos nós somos diferentes uns dos outros, nós temos características distintas, mas nós somos feitos do mesmo material. Não importa se você é branco, se você é preto, se você é amarelo, se você é vermelho, se você é rico, se você é pobre, se você está endividado, se você está prosperando, ninguém é melhor do que o outro, todos nós somos importantes para Deus. O reino de Deus não define pessoas por suas vitórias ou derrotas, pela cor da sua pele ou pela sua condição social.
O reino de Deus define pessoas pela sua capacidade de crer nas promessas de Deus. Deus está procurando vasos comuns.